não existe mistério. O que você precisa entender primeiro é a questão da liquidez diária. Pedro, o que é liquidez? Se você não sabe ainda, liquidez é a capacidade que você tem de transformar um ativo em dinheiro. O que significa isso? Você pode ir lá no seu investimento e sacar esse investimento a qualquer momento, ou você tem que esperar uma data de vencimento para sacar esse investimento, beleza? Então, isso é liquidez, é a facilidade que você tem de ir lá e meter a mão no investimento, transformar esse investimento em dinheiro. Por que você precisa disso para reserva de emergência? Porque, como o nome já diz, é uma reserva de emergência. Emergência, a gente não sabe sempre quando que vão acontecer, beleza? Se a gente soubesse, não era reserva de emergência, não é verdade? Então, você precisa ter um investimento, colocar esse dinheiro no investimento que você pode ir lá e lançar a mão dele qualquer momento, beleza? Bom, quais são os investimentos então que tem liquidez diária e onde eu recomendo que você coloque a sua reserva de emergência? São basicamente 3 aí, tá certo? O primeiro deles é o Tesouro Selic. Tesouro Selic tem aí uma liquidez diária, tem uma rentabilidade diária porque ele está indexado à taxa Selic, tá certo? E você pode meter a mão nesse dinheiro nos dias úteis, beleza? Tudo certo até aí? Tranquilo. Segundo investimento é um fundo de investimento DI. Por quê, Pedro? Para quem não sabe, a taxa DI é semelhante à taxa Selic. Ela tem uma rentabilidade diária, ela tem uma liquidez diária. Os investimentos nos fundos de investimento DI e também indexados à Selic são investimentos que têm uma liquidez diária. Tirando aí os CDBs, LCs, LCI, LCA, onde você tem que esperar uma data de vencimento. Então até agora, Tesouro Selic e fundos DI são as duas melhores opções para você investir. Ainda tem uma terceira opção que também é uma opção que tem uma liquidez diária absurda, que é a poupança. Mas a gente sabe que a poupança ela é um investimento que foi surrado aí bastante. Por quê? Porque ela não estava nem pagando a inflação. A grande questão é que a inflação no ano de 2017 ficou abaixo de 3%. Então se a poupança estiver dando uma rentabilidade acima de 3%, ela está dando uma rentabilidade acima da inflação. A poupança é um dos investimentos mais populares que existem aí. Sim, a poupança, a caderneta de poupança é um produto de investimento, quer você queira, quer não, quer você goste, quer não, beleza? Ela é um produto de investimento e ela é uma das opções para você colocar sua reserva de emergência. O quanto que eu recomendo que você faça reserva de emergência? Depende. Depende do quê? Depende da sua educação financeira. Se você é uma pessoa toda enrolada, cheia de dívida, que não consegue nem pagar suas contas direito, então você precisa fazer uma reserva de emergência com um prazo maior, ou seja, 9 meses, 10 meses, 12 meses. O mínimo que você pode fazer, se você for todo enrolado, é 6, 7 meses ali, beleza? De acúmulo. O que é uma reserva de emergência? É o acúmulo do seu custo mensal. Tá? E mais um pouquinho, porque normalmente a gente não gasta só aquilo dali, a gente sempre tende a gastar um pouco mais. Então, é o quanto você custa mensalmente, você multiplica isso pelo número de meses. No meu caso aqui, eu te indico ser no mínimo 6 meses, tá certo? E você coloca ali. Recomendo para você que seja 9 meses para ser um pouco mais agradável, 12 meses se você puder. Se você tiver uma educação financeira boa, o que significa isso? Que você consegue pagar as suas contas e que o dinheiro ainda consegue sobrar no final do mês, seja R$200, R$300, R$500 que seja, você já tem uma certa educação financeira boa, ou seja, você consegue se controlar e não gasta todo o dinheiro que vem para sua mão. Isso significa que se sobram R$200 com a educação financeira que você tem, você pode apertar aqui, apertar ali, você pode identificar alguns gastos que são desnecessários, eliminar alguns gastos, substituir alguns gastos ou cortar a frequência de alguns outros gastos e fazer com que sobre mais dinheiro ainda. Se você é bem educado financeiramente, você pode começar com uma reserva de emergência de 4 meses a 6 meses, beleza? Isso já é tranquilo para você e você vai estar sempre, uma porcentagem do dinheiro que sobra, você joga para os investimentos, uma porcentagem do dinheiro que sobra você vai colocando cada vez mais na reserva de emergência, beleza? Ah, Pedro, devo investir só depois de começar a reserva de emergência ou posso investir enquanto eu construo a reserva de emergência? De novo, depende da sua educação financeira. Olha para você mesmo e para o seu contexto. Não existe receita de bolo. Esquece receita de bolo. Esquece o especialista A, B, C ou D que fala para você investir igual uma manada, junte R$100, com R$100 por mês você vai juntar 1 milhão. Esquece essas receitas de bolo. Olha para o seu contexto. Identifica, eu tenho uma educação financeira boa? Isso não é psicológico. Isso não é psicológico. Não adianta você vir de, não. Isso é matemático. Tá sobrando dinheiro na conta no final do mês? Tá sobrando dinheiro na conta no final do mês há 3 meses seguidos? Então você tem uma educação financeira já razoável. Você pode sim acumular uma reserva de emergência e começar a investir depois que você juntar pelo menos uns 3 meses. Não tá sobrando dinheiro? Então esquece investimento agora. Vai cuidar do básico, vai cuidar do seu sustento, vai cuidar das suas contas, vai cuidar de gerir, administrar o seu dinheiro bem. Tem muita gente achando aí que ao começar a investir, elas vão se tornar investidoras, elas vão ter sucesso, etc., quando na verdade elas não conseguem administrar nem as próprias finanças. Eu quero dizer para você,
o seu estágio para ser um bom investidor é ser um bom administrador dos recursos financeiros que você tem. Se você não administra bem os recursos financeiros que você tem, esquece essa história de ser um bom investidor. Eu não conheço um investidor que não seja um bom administrador dos próprios recursos. Não precisa ser um matemático, não precisa cursar nenhuma faculdade para ser um bom administrador dos próprios recursos. O que você precisa é ter maturidade na hora de gastar o seu dinheiro, ok? Ter controle próprio, ter domínio próprio para poder gastar o seu dinheiro de uma forma saudável, equilibrada, de uma forma que ainda vai sobrar dinheiro, viver abaixo do que você ganha, acumular uma certa reserva de emergência, porque isso é responsabilidade financeira, porque a gente não sabe quando as coisas vão acontecer, os desafios estão aí, as adversidades estão aí, e a partir de então você começar a investir. Beleza? Acho que eu respondi bastante coisa sobre reserva de emergência aqui. Se você achou esse vídeo completo, compartilhe ele com mais pessoas.